Bom, pessoal, boa tarde aí. Vamos falar um pouquinho da síndrome nefrótica em pediatria, tá? A definição, ela é uma entidade crônica e recorrente em que se produz através de uma lesão glomerular, levando à alteração na permeabilidade da membrana basal glomerular. Vai ter perda de proteína, resultando assim uma importante hipoalbuminemia e, como consequência, um edema, tá? As causas, aqui, 85% dos casos de nefrose idiopática é do tipo de lesão mínima, tá? Então, lesões mínimas ou câmbios mínimos, tá? De 8 a 10% do glomérulo esclerosado focal ou difusa. Glomerulopatia proliferativa e pode ser secundária a lúpus, a hepatite B, C, sida, sífilis, malária, toxoplasmose, linfoma, leucemia. Aqui um pouquinho da fisiopatologia, o mecanismo, né? Vai ter a permeabilidade glomerular, vai levar a proteinúria, leva a hipoalbuminemia, vai ter um desplaçamento de água, o ADH, com isso vai ter retenção renal, secundária a água e sódio, que vai levar ao edema, né? Ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vai ter retenção renal, que vai levar ao edema aí, certo? Isso aqui é o mesmo, basicamente a mesma fisiopatologia da síndrome nefrítica, que a gente já falou anteriormente. As manifestações clínicas. O edema, ele é de grau variável, inicialmente palpebral, pode levar uma nasarca, depressível, móvel, fio, gravitacional, tá? Uma oligúria, certo? A nasarca pode ser ascite, derrame pleural também. A urina vai estar escura e espumosa, uma anorexia, irritabilidade, dor abdominal. Em casos crônicos, tem risco de celulite, peritonite primária, sepse, asma, pneumonia e diarreia, tá? O diagnóstico é através da proteinúria e a relação de proteína-creatinina, certo? Proteinúria de 24 horas, você vai colher essa urina de 24 horas. Se a relação de proteína-creatinina ela for maior que 2, a gente tem uma proteinúria nefrótica aí. Lembrando que a amostra ela é única e ela é da primeira micção matutina. Ou seja, você vai pedir para a mãe, aquela criança, jorrar o primeiro jorro, segurar e daí coletar, né? Que é mais fidedigna. Também tem a urina simples, né? Proteinúria hematúria não significativa de câmbios mínimos, pois frequente nos casos graves. A hipoalbuminemia, albumina sérica menor que 2,5 gramas por decilitro. Uma hiponatremia, uma hiperlipidemia, essa criança vai apresentar também. E na biópsia renal, não é necessário a gente fazer essa biópsia na maioria dos casos, mas quando que ela é indicada? Início antes de 1 ano e depois dos 8 anos, hematúria persistente, uma hipertensão grave, corticoresistência, aquela criança já faz uso do corticoide, disfunção renal ou complemento baixo, C3 e C4 vai estar baixo, né? E os estudos complementares, né? Para diagnosticar, a gente tem a urina simples, a proteinúria de 24 horas, que é coletada na urina de 24 horas, a relação proteína-creatinina urinária. E tem outros exames que a gente pode fazer. Ureia e creatinina, um hemograma, um eletrolitro, né? Eletrólitos aí, colesterol, triglicerídeos.
O eletrólito, a gente vai pedir sódio, potássio, cálcio. E pra gente definir a causa, né? O C3 e C4, o VDRL, o HIV, o anti-hepatite C, o fator antinuclear, que é da lúpus, uma ecografia abdominal, uma biópsia renal, se for necessário, se tiver dentro daqueles critérios que a gente viu quando que a gente vai indicar essa biópsia. E a gente tem os diagnósticos diferenciais, que é síndrome nefrítico, insuficiência cardíaca anasarca e hipoproteinemias graves. No síndrome nefrítico, a gente tem hematura, hipertensão, hipervolemia com sintomas congestivos, história de infecções recentes por estreptococos, em síndrome nefrítico por câmbios mínimos, esses sintomas não estão presentes ou estão discretos. Então, a gente tem que levar em conta também o síndrome nefrítico aí. A insuficiência cardíaca anasarca é rara em ninhos, né, com insuficiência cardíaca. A hipoproteinemia grave é a desnutrição proteica, enfermidade celíaca, hepatopatias graves. Só um pouquinho, pessoal. O tratamento, né? A gente tem alguns critérios de internação, que é a biópsia renal, anasarca e infecções graves. Né? O que a gente vai fazer com essa criança depois que ela está internada? A gente vai pesar diariamente o peso dela. A gente vai ter cuidados com a pele para evitar infecções. O que é esse cuidado de pele? A gente pegar e trocar ela de decúbito, né? Não deixar formar as úlceras por pressão. A gente vai tratar as vias aéreas, infecções das vias aéreas, o balanço hidroeletrolítico, mebendazol e tiabendazol antes de iniciar corticoide imunossupressores, né? Antibiótico em caso de infecção. O antibiótico só é em caso de infecção, a gente não dá se não tiver, né? E as vacinas no período de remissão, ou o corticoide, dose menor que 2 miligramas por quilo PIS e menores de 10 quilos, ou menores de 20 miligramas dia, né? Dias alternados aí. A gente dá penicilina B benzatínica. Se a criança tiver alergia, a gente dá eritromicina. A nutrição. Como essa criança tem edema, a nutrição ela tem que ser hipossódica, né? Uma dieta normoproteica, a gente evitar o excesso de líquido. A gente não vai restringir o líquido, mas a gente vai evitar o excesso desse líquido. A gente vai restringir as frituras, né? Os diuréticos que a gente usa é a furosemida e a hidralazina. O diurético às vezes não é necessário, mas eles podem causar trombose, né? A gente só usa diurético se tiver uma anasarca severa. Se afunda o dedinho, deu sinal de Godet, né, ou cacifo, e você vê que está muito edemaciado, daí você dá um diurético aí. Albuminemia, edema grave e refratário, albuminemia menor que 1,5 gramas por decilitro. O corticoide é só em casos graves, tá? Quadro típico em maior de 1 ano. Aguardar de 4 a 6 semanas, 15% da remissão espontânea.
A primeira etapa a gente faz com prednisona, 60 mg, tá? Ou 2 mg quilopês dia. É uma única dose pela manhã, por 6 semanas que a gente faz. A segunda etapa é a mesma dose, com dias alternados por 4 semanas, ou seja, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, por 4 semanas. A terceira etapa, retirada progressiva semanal, de 30 a 50% da dose em dias alternados. A gente vai reduzir essa dose desse pacientinho. Então, lembrar como que você dá o corticoide, né? A primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa aí. O controle da proteinúria durante o tratamento com prednisona. Proteinúria ao final da primeira e segunda etapa, a cada 30 dias durante a etapa de retirada. Você vai fazer o controle da proteinúria desse paciente. Proteinúria é a coleta de urina de 24 horas. A classificação agora, muito importante isso daqui. Proteinúria significativa ou necrotizante, a remissão, remissão clínica, recidiva, recidiva frequente, né? Então, vamos lá. A proteinúria significativa ou necrotizante. A proteinúria de 24 horas, maior que 150 mg, ou a relação de proteína creatinina por cima de 0,2. Remissão, desaparece a proteinúria ou traços menos de 4 mg, horas por 3 dias consecutivos ou 3 dias em uma semana, com uso ou não de corticoides. A remissão clínica, aumenta a diurese, desaparece o edema com persistência da proteinúria. A recidiva é quando reaparece a proteinúria massiva em pacientes em remissão. A recidiva frequente são 2 ou 3 recidivas em 6 meses, ou 4 ou mais em um ano, tá? Córtico sensível é a remissão de 4 a 6 semanas de corticoide durante mínima de 2 meses, aliás. Córtico dependente é a recidiva do paciente durante a fase de descenso do corticoide, ou 2 semanas depois de haver suspendido esse corticoide. Córtico resistente, a persistência de proteinúria depois de 8 semanas de corticoide. As complicações que esse paciente pode apresentar para nós, né? As complicações aí, tem as infecções e as tromboses. As infecções pode ser a celulite, que ela é mais frequente, que é predominada no abdômen, peritonite primária, pneumonia e bronquite. A trombose, por coagulabilidade, hipovolemia e infecções. Bom, pessoal, vamos dar um repasso aqui. Então, o síndrome nefrótico, a gente tem que ver que ele se caracteriza por proteinúria, hipoproteinemia, edema e hiperlipidemia, né? A clínica, o edema, ele é mais característico, generalizado palpebral pela manhã e se distribui no transcorrer do dia. As proteinúrias massivas é condicional indispensável para o diagnóstico. O aumento do peso de mais de 10%, ascite, derrama pleural, edema genital, oligúria, o gasto urinário maior que 2 ml quilograma hora, diminui o fluxo plasmático renal, diminui a pressão oncótica de reabsorção de sódio e água, né? Hematúria mais microscopia, hipertensão arterial, diarreia, hepatomegalia, dor abdominal. E ele é mais frequente em pré-escolares dos 2 anos,
e até os 6 anos, com um pico nos 4 anos. Já o nefrítico, ele apresenta por glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica, né, que é o exemplo clássico, caracterizado pela insaturação repentina de hematúria macroscópica, edema, hipertensão e insuficiência renal. A clínica já vai ter uma hematúria microscópica assintomática com função renal normal, até a hematúria macroscópica com insuficiência renal aguda, mal-estar geral, dor abdominal ou em fossa lumbar, edema, hipertensão, oligúria, encefalopatia, insuficiência cardíaca secundária, dificuldade respiratória, ortopneia e tosse, né? A epidemiologia, ele é mais frequente em crianças de 5 a 12 anos e é raro nas crianças de 3 anos, certo? E o diagnóstico diferencial, que a gente tem que lembrar, na síndrome nefrótica, que é síndrome nefrítica, insuficiência cardíaca anasarca, hipoproteinemia grave, que entra desnutrição, enfermidade celíaca e a hepatite grave. E aquela classificação de proteinúria significativa ou necrotizante, remissão, remissão clínica, recidiva, recidiva frequente, córtico sensível, né? Córtico dependente e córtico resistente. E também a gente tem que lembrar aí da biópsia, né? Quando que está indicada essa biópsia, né? Lembrar também que síndrome nefrótica é por lesões mínimas, né? Ou câmbios mínimos ou alterações mínimas, 85% dos casos. Lembrar o tratamento, o que você faz, né? O corticoide, a primeira, a segunda e a terceira etapa, e as complicações que a gente falou, que pode ser infecciosa ou por trombose. Se for infecciosa, vai ser celulite, que é mais frequente no abdômen, peritonite primária, pneumonia e bronquite. A trombose por hipercoagulabilidade, hipovolemia e por infecções. Certo, pessoal? É isso que eu tinha que passar para vocês. Muito obrigada aí da atenção de todos.